E aí, vamos de dicas e tutoriais? O vídeo de hoje vai para um inscrito meu, o Cap Pereira. Ele perguntou para mim como é que eu fiz essa minha logo. Então eu vou recriar ela hoje, vou mostrar um passo a passo. É para iniciante mesmo, para você que está começando e não sabe como mexer direito nas ferramentas do Photoshop. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá para a telinha do meu computador agora. Então bora lá, gente. Vou vir aqui, tá? Tô com o meu Photoshop aberto. Eu vou vir criar e vou colocar um tamanho de 1080 por 1080. Lembrando que se vocês quiserem fazer com tamanho de impressão, vocês têm que colocar uma resolução boa aqui, tá? 200, 300 dpi. Combinado? Eu vou deixar em 72 mesmo, que no caso essa logo aqui eu criei para poder ficar lá no meu canal, lá bem pequenininho, então não vai interferir em nada esse tamanho aqui. Só vou vir aqui em criar e pronto, já cria o meu tamanho novo aqui que eu vou começar a utilizar a minha logo. Lembrando que para vocês criarem uma logo tem que ter todo um conceito, tem que ser estudado. No caso meu aqui, eu vi as cores que eu utilizo no meu canal, eu utilizei as iniciais, então eu fiz um esboço, fui desenhando, fui criando, feito todo um conceito. Você não pode chegar lá e criar a logo, tá? Então vamos embora lá, gente. Eu utilizei aqui a fonte que eu usei lá na figurinha dos Legend, como criar a figurinha da Copa. Vocês querendo pegar a mesma fonte, é só ir lá no vídeo, baixar que tem essa fonte para vocês lá. Vou vir aqui então, ó, vou usar minhas iniciais, vou usar a letra maiúscula. O bom dessa fonte, gente, é que eu gostei dela, que ela é bem larguinha, tá? É bom vocês pegarem uma fonte, uma letra, né, que fique grossa. Eu prefiro utilizar assim para fazer as iniciais, tá? Botei o C, vou clicar de novo aqui, ela vai criar uma outra camada e vou colocar o R agora. Agora eu vou vir selecionar aqui os dois, ó, para poder aumentar os dois ao mesmo tempo, ó. Vou dar um Ctrl T e já vou aumentar essa minha fonte aqui, tá? Vou selecionar agora o C aqui e o R, para poder ficar na posição que eu fiz, imaginei, fiz o esboço, tudo direitinho ali, tá? Vou deixar o C aqui para cima, que ela ficou por cima. Vou aumentar mais um pouquinho, tá muito pequeno, né? Vou dar um Ctrl T de novo aqui, vou lá no nozinho, ó, e estico ela mais aqui, tá? Ou vocês podem aumentar por um outro método, que é por aqui também, ó, sem problema nenhum. Ou vocês digitam logo o número, ou vai aumentando por aqui, ó, que ela também aumenta e diminui. O que eu fiz agora, gente? Eu tenho que centralizar esse C aqui entrando nessa parte aqui da letra R. Então, para poder visualizar isso, a gente diminui aqui a opacidade, tá vendo aqui, ó? Diminui essa opacidade aqui do meu C e do R também, senão a gente não consegue visualizar ali a perninha do C entrando aqui, tá? Volto para a camada do C, vou aqui o mais próximo possível, onde vai ficar mais perfeitinho, tá? Aumento lá, Ctrl+, tá? Ou com o teclado você segura o Alt e vai lá com o scrollzinho do mouse para poder aumentar ou diminuir. Aí eu vou centralizar aqui porque eu quero que esse C estivesse entrando nessa parte aqui do R, tá? Não pode passar nem aqui e nessa parte aqui. Vai depender da fonte que vocês vão usar ou como é que vocês vão utilizar a letra de vocês aí. A tática é essa aqui, tá? Bom, vou diminuir aqui de novo. Vou voltar aqui para a opacidade normal, 100%. E já tá aqui do jeitinho que eu quero, tá? Agora, como é que eu vou fazer para poder fazer aquela... Como é que eu fiz para poder aparecer aquela bordinha branca aqui em volta? Agora tá aí, ó. Vamos duplicar esse C e esse R aqui. Selecionei os dois, tá? Ctrl J. Tá lá selecionado, já tá duplicado as minhas letras, tá? Vou botar aqui para baixo. Não interfere ficar ou copiar embaixo ou em cima, tanto faz. Só que agora a gente vai ter que rasterizar esses textos, senão eu não consigo utilizar, fazer o que eu quero com eles, tá? Vou selecionar todos eles, ó, Shift lá no teclado, selecionei o primeiro e vou selecionar o último, já seleciono os 4 camadas ao mesmo tempo, tá? Clicou com o botão direito, vem aqui rasterizar texto. Agora eu posso mexer, porque eles são imagens, e eu posso fazer o que eu quiser com eles ali, tá bom? Eu vou pegar esse primeiro Czinho aqui, ó, vou com Ctrl lá no teclado, e o mousezinho agora eu clico, tá? Aí vai poder selecionar essa parte que eu quero do C. E agora eu vou pintar ele de uma outra cor para poder visualizar, ver o que eu estou fazendo ali. Eu vou vir aqui aqui nas cores, tá? Clico aqui e escolho uma outra cor qualquer aqui, ó, tá? Vou botar esse azulzinho aqui clarinho, tá bom? Eu dou um Alt Del, que é um atalho que eu utilizo para poder pintar mais rápido
as camadas aqui que eu quero, tá? Ctrl D para desfazer a seleção. Beleza. E agora vamos fazer o que, Cláudia? Vou pegar a borracha, tá vendo? Peguei a borracha e não tá aparecendo um xizinho ali. O que que eu faço? Vou lá no Caps Lock no teclado, ele vai aparecer de novo para mim a ferramenta aqui, tá? Quando ela não estiver aparecendo, vai no Caps Lock e vai aparecer a ferramenta de novo. Agora eu vou apagar esse azul aqui que eu pintei, tá? Vou apagar ele todinho. Lembrando que esse método aqui é para iniciante, quem está começando, e é um método bem simples que eu fiz aqui para vocês poderem aprender a fazer isso direitinho, gente. Essa parte aqui, ó, eu vou utilizar a ferramenta letreiro retangular, porque ela vai cortar retinha aqui onde eu quero, ó. Que o que está realmente me atrapalhando é só essa pontinha aqui, mas eu vou apagar ali, ó, e vou deletar ela, tá? Posso até deletar de baixo já, que eu também não vou utilizar. Vou na camada de baixo e deleto ela também. Por isso que é importante você rasterizar, senão você não consegue utilizar essa parte do jeito que a gente está usando aqui. Apagar, pintar, fazer essas outras coisas todas, tá? Eu tô vendo aqui, ó, que ele não tá juntinho dessa parte aqui, gente. Eu preciso ele o mais próximo possível aqui, ó. Então vou selecionar essas duas imagens aqui, dou um Ctrl T, selecionei os dois, dou um Ctrl T, tá? E vou aumentar o máximo aqui para poder chegar até nessa parte aqui, ó, nessa partinha aqui do R. Vou aproximando o máximo possível, tá, gente? Senão não vai chegar no desenho, no moldezinho que eu quero ali certinho. Vocês podem, com a ajuda do teclado também lá na setinha, ir aproximando mais próximo ali da possível. Depois que ficou bem pertinho aqui do que eu queria, chegou no ponto ali certo, tá? Eu vou vir aqui agora, vamos dar um Ctrl 0, só para poder voltar a minha tela inicial ali da minha logo aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, na primeira camada onde eu terminei de apagar aqui, que tá aquele azulzinho, vou lá no Ctrl, clico com o mouse aqui em cima da minha camada e ele vai auto-selecionar essa parte aqui para mim, tá, gente? Agora eu vou vir aqui em selecionar, modificar e expansão. Ele vai expandir essa parte pontilhada aqui pra gente, ó. Eu vou colocar em 8 pixels mesmo, que pra mim foi o que deu, ficou certo, que eu gostei. E vou dar um OK. Tá vendo que ele já expandiu essa parte aqui, ó? Beleza. Vou vir aqui agora no R, aqui, ó, na minha camada do R, a primeira camada, e vou deletar, ó. Ele vai deletar exatamente aquela parte azul ali, que vocês não estão visualizando porque o R de baixo tá visível aqui. Então, desmarquei o olhinho para vocês poderem olhar, tá vendo? Eu fiz essa expansão, perfeito. Só não ficou legal aqui nessa parte aqui, mas aqui não tem problema não, gente. A gente vem aqui, ó, deixa eu aumentar aqui de novo, tá? Eu vou pegar aqui, tá vendo essa parte aqui, ó, ferramenta retângulo. Vou vir já aqui no preenchimento, vou deixar pretinho. E vou vir aqui, vou selecionar exatamente essa parte aqui que eu quero, tá? E vai ficar ali, ó, ficou pretinho, tá beleza? Do jeitinho que eu quero. Bom, depois de criada a minha bordinha que eu quis aqui, eu vou fazer o que, gente? Eu posso deletar essa parte aqui, que já não me interessa mais, que foi aquele azulzinho que eu apaguei com a borracha. E posso vir agora aqui e apagar essa aqui também, esse último aqui, esse R aqui. Pronto. Esses dois aqui, esses três aqui, no caso, eu posso unir eles, tá? Vou selecionar os três, vou dar um Ctrl E, que vai mesclar as três camadas ao mesmo tempo. Tá combinado? Agora eu já tenho aqui a minha logo aqui já quase terminada e quase criada. Agora vocês escolhem as cores que vocês desejarem. No caso, eu escolhi o azul, que faz parte lá do meu canal, tá? Eu vou vir aqui, ó, Ctrl lá no teclado, em cima aqui da camadinha do C e do R, ó, eu vou lá no mouse e vou clicar, ele vai auto-selecionar essa parte aqui, tá? O que eu faço, gente? Eu vou criar uma outra camada aqui em branco para não ter que apagar aquela dali, que de repente eu posso precisar e utilizar ela mais tarde. Bom, com a camada nova aqui, eu vou escolher a cor, já estava aqui mais ou menos no azul, vou escolher esse azulzinho mais claro aqui, dou um OK e dou um Alt Del, que é a primeira cor que está lá em cima, então é um atalho que eu utilizo, tá? Ctrl D para desfazer a seleção, pronto. Agora eu vou escolher a próxima cor que vai ser de baixo. No caso eu vou até utilizar essa aqui mesmo, ó, que já ficou aqui por baixo, que eu reaproveitei ela. Então vai ser esse pretinho mesmo. Se não tivesse ali, eu só criaria de novo e fazia o mesmo processo que eu fiz com o azul, tá? Mas como já tá o pretinho ali, tá certinho, vou utilizar ele mesmo. Vou com a ferramenta mover aqui, ó, vou lá no teclado, ó, na setinha que tem lá no teclado e vou mexendo pro lado, que vai te fazer tipo aquela impressão 3D que dá aqui, ó.
no nosso fundozinho que eu fiz aqui a minha logo, tá? Eu tô vendo que tem um pequeno defeitozinho. Se vocês verem um defeito aí, é só vir aqui, ó, aproximar. Aproxima bem, tá? E vem aqui com a borracha, ó, vai na camada do preto. Vou diminuir lá a espessurazinha ali da minha borracha, tá? A bolinha. Vou diminuir bem e vou apagar essa parte aqui, ó, que eu não quero e tá ficando feia. Então vou dar um Ctrl 0 e tá ali certinho agora pra mim, tá? Agora essa parte aqui eu coloquei uma outra cor. Como é que eu fiz isso? Eu vou vir na camada aqui, que eu utilizei primeiro o azulzinho, tá? Vou lá na varinha mágica, cliquei na varinha mágica e vou clicar em cima desse azul aqui, dessa parte baixa aqui da letra, tá? Bom, tá ali, eu vou criar uma outra camada e vou pintar com um azulzinho mais forte. Foi o que eu fiz aqui. Peguei esse azul aqui, utilizei esse aqui, dou um Alt Del e ó, Ctrl D para desfazer a seleção. Basicamente já tá pronta a minha logo. Foi assim que eu fiz ela. Agora é só vocês ir com detalhe, salvando, botar um plano de fundo. Eu utilizei esse plano de fundo aqui, ó, deixa eu até pegar. Eu utilizei esse plano de fundo aqui, que é essa parte aqui, dessa camada. É só clicar e arrastar e no caso vocês utilizam o fundo, a cor que vocês quiserem. Se não quiser uma textura dessa, quiser uma cor predominante ali, um azul, um preto, um cinza, é só vocês escolherem a cor que vocês querem aqui e Alt Del e pintar. Tá combinado? Ou buscam alguma imagem, um wallpaper, um fundo lá, uma textura no Google e utilizo ali para vocês ali. Foi o jeito mais simples que eu criei para vocês. Eu espero que realmente tenha ajudado. Eu espero que tenha ajudado o meu inscrito, Cap Pereira, que pediu para poder ver como é que eu fiz essa logo. Fiz esse vídeo especialmente para ele. Se vocês têm alguma dúvida, querem algum vídeo também, deixa aí nos comentários que eu faço para vocês. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu faço, tá ok? Bom, gente, não esquece também de dar uma olhadinha nas playlists que eu tenho no canal. Elas ajudam bastante vocês. Tem de Photoshop, Premiere e várias outras dicas. E esse link aqui que eu deixo de Photoshop é do Alisson Pavilar, que é muito bom. Eu indico ele para vocês. Dá uma olhadinha aí, dá uma pesquisada no site que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, se esse vídeo ajudou vocês, não esquece de curtir, que isso é super importante para mim, ajuda demais o canal. O YouTube vai indicar para mais pessoas que estão precisando desse tipo de vídeo. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!